Olá, seres humanos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é a parte 2 das minhas alusões preferidas pra você usar na sua redação. E na verdade eu deixei a melhor parte pro final, eu deixei os meus preferidos mesmo pro final, então eu espero muito que ajude vocês. Primeiro de tudo, vem uma série que eu uso em praticamente todas as redações e a minha professora já está cansada de me ver relacionando o tema com essa personagem e com a história dela, que é a série da Netflix Annie with an E. Provavelmente você já viu a carinha dela em algum lugar. E assim, essa série da Netflix, ela foi inspirada em uma série de livros enorme contando a história da Annie. As duas não são idênticas, tem algumas coisas que a série muda, então assim, os tópicos que eu vou falando pra vocês, que eu uso, eu vou falando se dá pra usar com a série de livros e com a série de televisão que a Netflix produziu. Mas desde já eu já indico pra vocês a série, porque a maioria dos temas que eu consigo linkar é com a série da televisão, porque como a série de livros é bem extensa, eu ainda não li todos, eu li só o primeiro, então não dá pra relacionar com muita coisa. Mas vamos lá, o primeiro tema é a adoção. Até porque eu não sei se vocês sabem, vocês já ouviram falar dessa história, a Annie é uma menina que ela é órfã. Ela viveu por muitos anos no orfanato, já passou por várias famílias até que ela é acidentalmente adotada pelo casal de irmãos Cuthbert. E ela acaba ficando por lá. E quando cair algum tema relacionado com a adoção, eu já vou dando uma dica pra vocês. Porque assim, quando os irmãos Cuthbert foram pra adotar uma criança, eles queriam adotar um rapaz, um menino, pra poder ajudar na fazenda. E de cara, uma amiga deles, a Rachel, ela já veio falando que isso era muito perigoso, que eles não sabiam a índole da criança, que não sei o quê. E aí depois, quando chegou a Annie, ela ficou falando mais ainda, falando que a menina poderia ser perigosa, que eles não conheciam ela não foi criada por eles até então. Ou seja, houve um preconceito por parte da Rachel, umas pressuposições dela em relação a Annie, falando que a Marilla, por nunca ter sido mãe, ela poderia ter dificuldades, não conseguiria criar a Annie, ou seja, tiveram vários preconceitos, muitos preconceitos sociais que a gente vê até hoje com pessoas que querem adotar uma criança. Muitas pessoas se recusam a adotar e se recusam a aceitar que alguém adote porque fala que não é do mesmo sangue. Ainda existe isso, e a Rachel, principalmente ela, teve muito preconceito quando o casal resolveu ficar com a Annie. E nisso já dá pra gente linkar com algum tema relacionado a novas configurações familiares. Isso inclui uma família que não seja só formada por pai, mãe e filho. Pode ser uma família formada por uma mãe e um filho, duas mães e um filho, um pai sozinho e um filho, dois pais e um filho, avós e a criança, enfim. As configurações familiares atuais são diversas e a configuração familiar da Annie também era muito diferente, até porque era um casal de irmãos que resolveram adotar uma criança e aí vem a Annie assim de supetão e eles resolvem ficar com ela. Então temos aí uma configuração familiar diferente, que não foi fácil de se adaptar, não foi fácil das pessoas ao redor aceitarem, e esse preconceito foi mais presente na série. No livro, a Annie não sofre tanto preconceito quanto ela sofre na série. Então dá pra você colocar que na série ela sofre sim preconceito das outras crianças, que ficam insultando ela, chamando ela de órfã, que ela não tem mãe, não tem pai, etc. Então temos aí mais alguma coisa que dá pra você linkar com a adoção e com as novas configurações familiares, porque ambos sofrem preconceito social por ser diferente. Outro tema muito interessante é sobre autoestima e padrões de beleza. Isso acontece na série e nos livros. A Annie, ela se importa muito com a aparência dela, muito. E ela odeia que os cabelos dela sejam ruivos, e esse acho que é a maior característica dela. E ela não gosta dos cabelos dela, ela é insultada, ela sofre muito bullying por causa dos cabelos dela, por causa das sardas dela. E aí tem algum momento em que ela resolve pintar o cabelo e o cabelo dela fica verde. Esse momento é, acho que um dos mais importantes para ela entender que a aparência não é tudo. Mas dá pra gente ver como que isso conseguiu mexer tanto com a cabeça dela, a ponto dela pintar o próprio cabelo e ele ficar verde, e ela ter que cortar ele super curtinho. Então toda essa pressão social que a gente sente, que eu sinto, que você sente sobre a nossa aparência, também recai sobre aquela menina, e ela acaba tomando essa atitude drástica de pintar o cabelo, acaba ficando verde, tem que cortar, e é uma lição que ela aprende. Você vê na série inteirinha, a todo momento, durante o livro todo, a Annie falando sobre seu cabelo, sobre a sua aparência. Tem uma hora que eles chegam a falar pra ela que talvez o cabelo dela fique mais castanho do que ruivo quando ela crescer, e ela fica super empolgada porque ela não quer ter cabelo ruivo. E ela fala a todo momento que ela queria muito ser bonita. Essa é uma aspiração dela de verdade. Ela queria muito ser bonita. Isso vai mudando ao longo do tempo, é claro, ela vai amadurecendo, mas dá pra gente ver toda essa pressão social em cima da menina. E ela acaba sugando isso e realmente entendendo que ela precisa ser bonita, quando ela já é do jeito que ela é. Outro tema
dá pra encaixar também a importância da leitura, em relação com criatividade, como que você consegue impulsionar a criatividade da pessoa, a importância da criatividade no dia a dia. Tudo isso tem muita relação, porque se vocês já viram alguma coisa sobre a personagem, vocês certamente já viram que ela é uma pessoa extremamente enérgica. A Anne é uma pessoa muito criativa e ela lê muito. Ela conta que quando ela estava no orfanato, ela escondia alguns livros e lia ele, então ela leu muitos livros já. E ela é uma pessoa muito criativa, a todo momento ela tá criando histórias. Isso é uma característica dela e ela conseguiu ter essa criatividade tão aflorada por meio da leitura. Isso também é um meio dela de fugir da realidade, até porque ela já morou em algumas casas que não foram muito legais pra ela. Ela já foi muito maltratada nessa vida, mas ela consegue fugir dessa realidade tão dolorosa através da imaginação. E essa imaginação ela consegue por meio dos livros. Os livros impulsionam isso nela. Então sempre que tiver alguma coisa, quando você vai falar sobre a criticidade da pessoa, importância da leitura, importância da criatividade, é só usar isso porque é certeiro, porque a Anne é a criatividade em pessoa. Eu usei ela num tema falando sobre literacia familiar, usei também essa questão da criatividade quando eu fui falar sobre economia criativa, até porque se você não tem esse costume de ler, você provavelmente não vai ter uma mente criativa, porque a leitura ela proporciona muita criatividade. Então dá pra relacionar com muita coisa essa questão da leitura da Anne. E agora, um tema que é exclusivo da série de televisão, pelo menos por enquanto, eu ainda não sei se o Sebastian vai aparecer nos outros livros, mas é o personagem Sebastian. Ele é um personagem preto e de cara já dá pra você ver o preconceito social que ele sofre. Eu acho que eles abordaram isso na série justamente pra tratar sobre essa relação do preconceito social. Ele sofre muito porque no centro urbano em que se passa a história, ele é muito escorrachado porque ele quer ser tratado igualmente como todos, ele quer poder entrar num trem e não deixam, simplesmente não deixam, porque ele é preto e o preconceito é muito, muito, muito visível. Ele tem dificuldade de arrumar um emprego porque as pessoas não confiam nele pela cor da pele dele. O Sebastian, eu acho que ele aparece a partir da segunda temporada. A mulher até chega a falar pra ele que os pretos só conseguem emprego se for no subúrbio mesmo, porque no centro da cidade eles nunca vão conseguir um emprego ou vão conseguir um emprego muito mal e é desumano mesmo. Esses foram os temas que dá pra você encaixar com Anne de Green Gables, mas se você assistir a série ou ler os livros, tenho certeza que vai conseguir encaixar com algum outro tema, porque essa série é recheada de coisa boa. Mas agora vamos lá. A segunda coisa que eu reuni aqui pra vocês é acerca da violência. Eu trouxe aqui uma teoria, que é a teoria da Hannah Arendt. Ela é uma socióloga alemã. E assim, eu uso muito. Por quê? Porque é muito fácil de usar. A maioria dos temas que a gente tem aqui, porque a maioria dos problemas que acometem a nossa sociedade, é porque é um problema real, mas a gente se acostuma a isso, a gente não liga para as consequências maléficas que isso vai ter. Então a gente continua consumindo, a gente continua fazendo essas coisas, mesmo que sejam maléficas, e uma hora vai bater na nossa porta. É algo ruim que não deveria estar mais acontecendo. E aí a teoria da Hannah Arendt diz justamente sobre isso, sobre a banalidade do mal. A gente acaba se acostumando com essas coisas que a gente não deveria se acostumar e aí a gente nem se importa mais. E se tratando especificamente de violência, nós temos aqui violência contra a mulher, violência contra a comunidade LGBT+, violência contra as crianças. Aqui eu tô falando tanto de você bater numa criança, quanto a pedofilia, o bullying e até mesmo quando você fala de violência contra outra religião, a intolerância. Agora pensa comigo, se essas coisas acontecem ainda hoje, é porque a gente deixa, é porque elas são banalizadas, é porque ninguém faz nada sobre isso. E se faz, é algo que as pessoas não ligam e passa batido. Uma mulher apanha e por mais que ela vá denunciar, é muito difícil que o marido dela fique lá preso e que ela consiga uma medida protetiva contra o marido dela. Porque se não banalizasse esse mal e todos os outros maus que eu citei pra vocês, certamente as pessoas seriam punidas devidamente e não aconteceria mais porque seria realmente penalizado. Então, quando a gente tem esse descaso perante todas essas violências, elas vão acontecendo a rodo. E é isso que acontece. E outra coisa que abrange também essa banalidade do mal é a obesidade. A gente sabe que beber Coca-Cola faz mal. A gente tem completa noção disso. Então, por que a gente continua bebendo Coca-Cola? É a banalidade do mal, a gente não se importa com as consequências disso. E aí a gente vai comendo fast food, vai comendo fast food, vai comendo fast food, até nós estarmos com muitos problemas de saúde. Então, assim, muitos maus são banalizados hoje em dia e por isso eles continuam acontecendo. Então, sempre que você vê um problema que é algo ruim, que as pessoas precisam parar de fazer isso, mas elas não param simplesmente pela neutralidade que isso tomou, porque virou cômodo e virou normal, então é um mal que está sendo banalizado e você consegue facilmente usar a teoria da Hannah Arendt.
Agora, o último tópico que eu vou trazer aqui pra vocês é acerca de tecnologia. Tecnologia é bem fácil da gente falar sobre ele. A gente tem 2 livros que eu já falei aqui no canal sobre ele, vou deixar até aqui nos cards, que é 1984 e Admirável Mundo Novo, porque a gente vê uma tecnologia futurística, uma tecnologia usada a favor do governo para manter a ordem das pessoas. E eu trouxe também uma série, com certeza vocês já ouviram falar dessa série, que é Black Mirror. Black Mirror tem muitos episódios e nesses episódios abrangem muita coisa. Dica pessoal, assistam todos. Pulem o primeiro da primeira temporada porque me deixou traumatizada até hoje, mas sem ser ele, assistam todos porque é muito interessante. Você certamente vai conseguir usar com absolutamente qualquer coisa, porque as críticas feitas em Black Mirror são críticas feitas pra nossa sociedade e pra nós, pra coisas que nós fazemos. Então você com certeza vai se ver em algum desses episódios e vai perceber que você precisa parar de fazer alguma dessas coisas, e são coisas que podem facilmente cair em um tema, até que caiu há 2 anos atrás, sobre a manipulação da tecnologia e uns trem lá. E é isso que Black Mirror mostra em quase todos os episódios. Então fica a dica pra essa série, os episódios não são muito grandes, tem poucos episódios, pode assistir aleatoriamente, não é uma ordem cronológica, mas assistam. E ainda sobre Black Mirror, tem um documentário que a Netflix lançou há pouco tempo atrás, chamado O Dilema das Redes. E esse documentário, assim, acabou com o meu emocional, porque mostrou coisas que eu já sabia que acontecia, aquela tal da banalidade, mas a gente não dá muito ouvido, a gente finge que não existe e finge que o problema não existe, quando na verdade ele está aumentando. O que acontece? Nós sabemos e temos plena consciência de que os algoritmos existem, de que quando eu busco no Google lá sobre livro X, ele vai entender que eu gosto daquele tipo de livro, que eu gosto de livro, então toda hora vai vir anúncio pra mim de livro, anúncio de editora, anúncio disso, tudo relacionado ao que eu procurei. A gente sabe que os algoritmos guardam todas as nossas informações e direcionam a gente pra certas coisas, mas o que eu não sabia é que o algoritmo consegue direcionar até as nossas pesquisas. E aí o documentário mostrou como isso é perigoso e como isso influenciou nas eleições de 2016 dos Estados Unidos e também as eleições de 2018 que elegeram Bolsonaro. Mas a questão é, um exemplo que o documentário deu e que eu achei simplesmente fantástico. Uma pessoa que participa de alguns grupos de teoria da conspiração, certamente é uma pessoa que acredita facilmente em teoria da conspiração. Então o que acontece? Quando a pessoa procurar lá, a Terra é plana, no Google, não vai aparecer artigo científico comprovando que a Terra é redonda, porque a Terra é redonda. Não! Vai aparecer uns artigos mostrando que a Terra é plana, mostrando que há a possibilidade da Terra ser plana. Mesmo a gente sabendo que não é plana, vai aparecer estudos negacionistas sobre isso, porque o algoritmo sabe que a pessoa é influenciável. E isso vale para tudo, sobre aquecimento global, sobre poluição, sobre tudo que vocês podem imaginar. Isso é muito perigoso. E uma das coisas mais legais desse documentário é que ele colocou pessoas que trabalham nas redes sociais pra falar pra você. Tem um cara lá, eu acho que ele chama Travis Harrison, eu assisti 2 TEDs dele, é muito legal, o cara é um gênio. Ele trabalhou por muitos anos pro Google, especificamente na Gmail. Ele falou que eles têm até uma matéria na faculdade de estudos sobre o cérebro pra entender como fazer a pessoa ficar mais tempo na rede social. Então, assim, é uma proporção muito grande esse trem. E não é só ele, tem um cara que trabalhava no Pinterest, que acabou se viciando no Pinterest, teve que desinstalar o aplicativo que ele trabalhava na empresa porque ele tava viciado. Um cara trabalhava na Twitter, um cara trabalhava no Facebook. São várias pessoas que trabalhavam em redes sociais e saíram por causa disso, por causa da manipulação que tá acontecendo. E eles falaram que nessas empresas deve ter no máximo 2 ou 3 pessoas que entendem mais ou menos como os algoritmos funcionam. Ou seja, é algo que tá ditando a sua própria vida e que nem os caras que trabalham num lugar que funciona isso sabem como isso funciona. Na cara, esse documentário é muito bom. Me assustou bastante e foi bom que tenha me assustado, porque é bom pra gente abrir os olhos mesmo, porque é muito perigoso esse tipo de coisa, a gente tem que estar muito atento se as nossas decisões, se os nossos pensamentos são nossos ou se eles estão sendo influenciados pela nossa rede social, pelas pessoas que a gente segue. Então, assim, assistam esse documentário. E essas 3 coisas que eu falei pra vocês apresentam muito como a tecnologia consegue manipular as pessoas. É uma das maiores características da tecnologia hoje em dia, e quando você for pensar em alguma característica pro bem, é mais fácil. Agora, ter uma base teórica pra falar de como ela manipula é um pouquinho mais difícil. Então, essas 4 coisinhas que eu falei pra vocês é bem fácil pra gente entender. E por hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham entendido, que tenham te ajudado. Essas são as minhas alusões preferidas, os meus repertórios pra redação preferidos.
os que eu uso com muito mais facilidade, então eu espero mesmo que ajude muito vocês, assim como me ajuda. Não se esqueça de enviar esse vídeo pros seus amigos, principalmente aqueles que vão prestar vestibular. Não se esqueça também de curtir o vídeo e de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum livro que nós traremos aqui. E se vocês tiverem alguma sugestão, outro repertório para redação, pode me mandar aqui nos comentários, ficarei muito agradecida.